Em 2012, a senhora promoveu com outros docentes uma petição anti-praxes. Mas esta é uma tradição muito antiga. Por que é que sentiu necessidade de intervir? Ora bem, eu e mais 200 professores da Faculdade de Letras, que representam setores ideológicos dos mais progressistas aos mais conservadores, sentimos todos necessidade de intervir porque realmente a praxe tem vindo a evoluir, dificilmente corresponde a qualquer tradição reconhecível nas práticas que hoje são correntes e tomou proporções tais que se tornou, como acabou de dizer Maria José Morgado, no inverso do que deve ser a universidade. A universidade deve formar cidadãos em plena liberdade, com consciência crítica, com noção dos seus direitos cívicos e não deve ser aquilo que a praxe hoje é. O que nós assistimos enquanto docentes todos os dias, durante todo o ano, coisa que nunca foi tradição na Universidade de Coimbra, são grupos de estudantes caloiros, liderados por estudantes mais velhos em gritos ao estilo militar em megafones, formando bandos trajados ridiculamente, fazendo rituais que são ofensivos para os próprios e são ofensivos para quem com eles partilha o espaço público, porque são rituais humilhantes, são rituais violentos, são rituais fortemente sexualizados que incluem em cânticos em linguagem obscena e com conteúdo absolutamente degradante. São o cultivo da autoridade pela autoridade, da obediência pela obediência, do mimetismo de grupo e são o cultivo de uma adesão fanática ao grupo, de uma adesão fanática às praxes, que inclusivamente resulta, e que é o mais grave na minha opinião, na total ausência de liberdade de dizer eu não quero participar nisto. Sra. Professora, a atualização do Código da Praxe feita em março de 2013, que proíbe expressamente algumas das práticas que se têm generalizado, nomeadamente pinturas sobre caloiros, extorsão, usurpação exercida sobre qualquer propriedade de um caloiro ou de um novato, mobilizado ou usado. Isto tem estado a ser aplicado, nomeadamente neste ano letivo e no início do ano letivo foi aplicado? Ou repetiu-se aquilo que sempre aconteceu? O Código da Praxe é sempre invocado pelos estudantes e pelos veteranos e dizer isto não está no Código, isto não está no Código. É preciso ler o Código. A maior parte dos estudantes nem sequer o Código conhece. As pinturas fazem-se, do que se diz que não se pode fazer praxes nos horários e tempos letivos. Nós não temos os alunos nas aulas por duas razões e eu queria acabar, se me permite concluir o que estava a dizer. A coação aos estudantes para participar na praxe é tal e elas realmente se desenrolam em tempos letivos que nós no primeiro semestre não temos alunos nas aulas, ou porque estão nas praxes coagidos, alguns por livre vontade porque não sabem ao que vão e depois não têm como sair, ou porque, como eles depois nos confessam, não saem de casa porque têm medo de serem integrados nas praxes. Portanto, o código ou não é conhecido ou não sequer tem maneira de ser aplicado, porque não há sempre veteranos para controlar aqueles grupos e qualquer pessoa que intervenha, se eu quiser intervir junto a um desses grupos, eu sou ameaçada como tenho vindo a ser ameaçada desde que me pronuncio contra as praxes. Ameaçada de que forma, Sra. Professora? Ameaçada verbalmente, ameaçada em relação à minha integridade física e da minha família. Portanto, estes grupos funcionam como bandos de hooligans. Eu não tenho dúvida de usar esta palavra. Gostaria de dizer o seguinte: há pessoas que têm boas experiências da praxe. Eu própria fui praxada e não tive uma má experiência. Portanto, não é disto que estamos a falar é destas práticas reais que têm que ser combatidas, porque nós vemos os nossos estudantes e as nossas estudantes envolvidas em situações indignas para qualquer ser humano e que exigem uma intervenção imediata. O facto de um qualquer cidadão da nossa sociedade não ter meios para sair livremente
de situações a que é coagido, que é o que está acontecendo nas nossas universidades, interpela qualquer um e responsabiliza qualquer um. Responsabiliza muito mais a universidade. Mas defende então a aplicação ou a criação de uma lei específica? Eu recordo que Maria José Morgado dizia na reportagem que emitíamos no início desta opinião pública que não deve ser criada nenhuma lei específica, é preciso aplicar a existente. Exatamente, ela tem razão, não é preciso criar nenhuma lei específica. O que é preciso é que a praxe saia deste nicho onde a coloca, por exemplo, o secretário de Estado da Juventude, quando diz isto não é praxe, isto é crime. Eu não sei o que se passou no MECO e não me vou referir ao que se passou no MECO. O que eu sei é que, a coberto da praxe, têm lugar os mais diversos crimes de violência, de agressão física, de agressão psicológica, de violação, portanto, violência sexual, que são calados. Porquê? Porque se diz a praxe em si é boa e o que acontece é que há pessoas mais mal formadas que dentro da praxe fazem estes crimes. Ora, isto não é rigorosamente verdade. A praxe, no seu código genético, isto é, no próprio código que a rege, a lógica a que ele preside é a lógica das hierarquias, a lógica da autoridade, a lógica da obediência. Mas é uma lógica de hierarquias que permeia os indigentes e os estúpidos, porque são aqueles que têm mais matrículas e, portanto, não andam na universidade a fazer rigorosamente nada. Dizia Maria José Morgado que a praxe é estupidificante. A praxe educa as pessoas que nela participam para a falta de sentido crítico e para a falta de contestação. Dizia também hoje o presidente da Associação Académica de Coimbra, eleito, que há coisas mais importantes. Pois há. O que nos revolta realmente é que as energias dos estudantes sejam canalizadas para a praxe em que se aviltam, em que não fazem a formação para as quais os seus pais estão a trabalhar e a pagar certamente muitos com dificuldades, e não desenvolvem o espírito crítico, as ideias que lhes permitiriam, por exemplo, contestar a política que está a ser feita para o ensino superior. Mas às 8 da manhã, se há uma mobilização de praxes, tivemos centenas de estudantes na rua para uma reunião da Associação Académica para manifestar os seus direitos, não vemos. A culpa disto está também na praxe, porque a praxe promove este tipo de obediência e promove a falta de consciência relativamente aos seus direitos. Promove, inclusivamente, a naturalização da humilhação e da violência. É tudo uma brincadeira, nada faz mal. Agora, repare, um grupo de estudantes... Professora, eu vou pedir-lhe, por favor, conclua o seu raciocínio para podermos avançar para os componentes. Eu vou concluir muito rapidamente. Eu quero que imagine isto, um grupo de estudantes, numa brincadeira, num ritual, numa imitação do ritual sexual, fortemente alcoolizados, como é sempre o caso, no meio da noite de Coimbra, estão nesta brincadeira e rapidamente o que é que acontece? Sem se aperceberem, deslizam da violência simulada para a violência real. E então temos raparigas, estudantes, violadas no meio da rua, bêbadas, sem saberem o que estão a fazer, e é disto que estamos a falar. E os pais delas raramente saberão, ou nunca saberão, como não saberão os colegas nem os professores, o que é que está a passar. E é estas pessoas que temos que proteger. Já retomamos a nossa conversa, Sr. Professor, eu avanço agora